boa noite. Queria saber se os países devem ou não se planejar para a possibilidade da criação da AGI em menos... O que é AGI, hein? Ah, a AGI é um negócio lá, né? É a singularidade, né? Que é a previsão dos 3 empresas de IA e vários pesquisadores independentes. Além disso, qual o General Artificial Intelligence. É isso? Qual o peso dessa corrida da IA para a atenção de Taiwan? Como que está a inteligência artificial? Os países devem não planejar para a possibilidade da criação em menos de 10 anos. Eu acho que menos de 10 anos não cria, não. Cara, já te falei, cara. Menos de 10 não, mas eu acho que em 10 pode ser possível, sabe? Não sei, assim, eu acho que é um baita de um chute. Eu gosto de um raciocínio que me faz bastante sentido, que é não estão dormindo, comendo, treinando, lendo. Ela só está fazendo uma coisa, a inteligência artificial. Crescendo, aprendendo só e se desenvolvendo. Né? É isso aí. Então, o tempo dela é diferente do nosso. Então, eu acho que 10 anos é muito tempo. E 10 anos para nós é um tempo ok, não é tanto, mas para a inteligência artificial, 10 anos é muito tempo. E eu acho que pode correr o risco. E qual que é o papel dela? Ele falou ali na atenção de Taiwan, mas na geopolítica como um todo, como que está isso aí? Na geopolítica, eu acho, assim, talvez seja uma ameaça maior do que uma guerra, uma terceira guerra mundial. Sério mesmo? Ou uma guerra entre Estados Unidos e China. De repente, o nosso inimigo, e ninguém está olhando, e ninguém está vendo isso, mas, de repente, o problema e a guerra vai ser causada pela inteligência artificial. E eu não estou falando só daqueles cenários de Skynet, né? Ela dominar o robô e ter robôs como um exército. Eu vou muito mais numa linha do Harari, de tipo, o que significa a inteligência artificial dominar a linguagem humana? Que dominar a linguagem é hackear a mente humana. As religiões são frutos de linguagem. São histórias, são mitos, são narrativas. Ideologias políticas são linguagem. São mitos, histórias, narrativas. O dinheiro é fruto de uma história. A invenção do dinheiro é uma história. Então, todas as coisas que nós conhecemos são histórias. Se você é uma inteligência muito superior que domina o uso da linguagem, você é capaz de contar e construir histórias muito fascinantes e muito mirabolantes. Você diz assim, dominaria as ideologias, as narrativas. Você dominaria a capacidade de construir ideias poderosas que convenceriam os seres humanos. Entendi. E eu criaria nuances, porque eu sei o que você gosta, então eu vou criar uma narrativa de uma história, de uma religião, com elementos astronômicos. E vai criar uma para mim que tem elementos geopolíticos. E assim por diante, entendeu? E aí você vai juntar tudo isso e você vai conseguir dominar a cabeça da humanidade. Pensa, se do ponto de vista científico a gente chegou num ponto de hoje, surgiu um movimento que acredita que a Terra é plana. Isso é fruto do quê? Isso é ideologia, né? Isso é tipo... não é você negar só a ciência, é você comprar uma história. E imagina se a gente tiver histórias que forem contadas pela inteligência artificial. Imagina o surgimento de uma religião inventada por uma inteligência artificial. Ela não vai precisar matar os seres humanos. Essa religião, essa doutrina vai fazer os seres humanos se matarem entre eles. De muitas maneiras, a gente pode dizer que a história da humanidade é uma história de guerras por razões religiosas. Exatamente. O Huntington, que escreveu Choque de Civilizações, diz que a última guerra e a próxima guerra da humanidade vai ser a guerra entre civilizações. E ele diz que o que distingue uma civilização da outra são as questões religiosas. O encontro entre civilizações, que é um encontro de valores, uma acredita numa coisa e outra na outra, vai fazer a gente entrar em guerra. O que é altamente normal. Não, é só pegar lá aquela região lá de Jerusalém, há quantos mil anos os caras estão em guerra, né? Todas as grandes choques você pode encontrar esse elemento de valores ali. E religioso. Então, dá para dizer que
a inteligência artificial tem a capacidade de disseminar histórias e narrativas e mitos que coloquem a humanidade em conflito entre ela mesma, né? conflito entre ela mesma. Caramba. E já tem, igual tem a astropolítica, né? Que é a geopolítica aplicada ao espaço. Tem uma geopolítica não aplicada para entender a inteligência artificial. Começar a pesquisar sobre isso. Tipo, é que não vai ser gel, né? Mas não orgânica ou sintética. Vai ter que ser alguma coisa assim. Sintegráfica. Vou pensar num nome para isso. Porque vai ser um negócio, ainda mais em situações, em conflitos geopolíticos. Tá? Imagina o poder que tem uma coisa dessa, né? É assim. Vai ser um conflito entre inteligências artificiais. Quem ligar primeiro, o outro vai ter que ligar. Porque senão você não tem como vencer. Exatamente. E eu tenho falado sobre isso. Tem um estudo aí interessante que saiu de um relatório de um grupo de pesquisa que deu recomendações nas áreas de segurança nacional e de defesa para o governo americano. E uma das primeiras propostas ou sugestões, ou recomendações, é não permitir que a inteligência artificial tenha o controle do lançamento de bombas atômicas. Não entregue o poder de decisão para inteligências artificiais. Caramba. E que o mundo inteiro tem que fazer um acordo, um tratado para evitar que isso aconteça. Daqui a pouco lá na ONU vai ter um tratado de IA, cara. Sobre inteligência. Já deve ter, né? Ou não? Tem proposta, mas assim, tipo, com esse específico, talvez é um tratado que tem que entrar no tratado de não proliferação, entendeu? Vamos proibir ali, né? Que se dê o controle de lançamento para a inteligência artificial. Mas aí quando você estava estudando, o mundo estava meio em paz, né? Ou não? Ou você acha que o mundo nunca teve paz? Eu acho que nunca teve em paz. Nunca teve? E nunca vai ter. Né? Assim, eu sempre brinco que talvez um jeito da gente ter paz entre nós é com a chegada de uma vida... Você acha que vindo um ET aí, ele joga uma paz? Acho que muda a nossa concepção de identidade. Entendi. Porque hoje a gente se divide entre... você é brasileiro, ele é argentino, o outro é americano, o outro é chinês. Não tem um senso de identidade comum de humano. E não tem porque você não tem referência de comparação. E uma referência de comparação vai nos ajudar a entender a semelhança. Eu costumo brincar que o que nos faz, em parte, brasileiro é que a gente sabe que nós não somos argentinos. Sim. Entendeu? Então, talvez se acontecer isso... Mas aí é meio Independence Day, né? Que aí une todo mundo, vamos lutar contra os ETs, né? Será? Se for. Eu falei para você que eu fiz uma live recente sobre o impacto geopolítico de uma chegada extraterrestre e não necessariamente isso pode acontecer, né? A gente pode ter um cenário onde um pedaço da humanidade vai se juntar aos ETs. Isso, contra o resto dos humanos. Então não sei lá, né? Porque na história, né? A minha análise ultra mega rasa, viu? Na história, o que a gente vê é assim, quando algo mais poderoso chega num lugar que tem gente menos poderosa, ele chega como opressor. Isso. Certo? Então você vê lá, os portugueses eram aqui, os espanhóis foram lá na Natal, rebentaram. A gente sabe da história, conta isso pra gente. Se um ET chega aqui na Terra, quer dizer que ele é muito mais poderoso que a gente. Então, assim, o grande medo que todo mundo tem é que chegue uma raça que vai oprimir a raça humana. Entendeu? Isso. Agora... O que é um cenário provável se realmente eles chegarem e forem mais evoluídos que a gente. Isso. É mais provável que eles venham dominar ou impor ou controlar a gente do que falar assim, não, tá bom, deixa eu ensinar vocês. A gente vai ter medo e desconfiança. Exatamente. Mesmo que eles venham para ensinar, a gente vai ter um receio. A gente na política internacional chama isso de dilema da segurança. É? Que assim, você desconfia de mim. Por quê? Porque não tem um ambiente que alguém vai governar ou ditar o que é certo ou errado. É um estado de anarquia que a gente vive no mundo. E aí a sua desconfiança faz você se precaver. Só que quando você se precave, não porque você quer me ameaçar, mas só porque você tem receio ou medo de mim,
você vai se armar. Sim. E aí, quando você se armar, eu vou olhar para isso e falar assim, opa, por que o Sérgio está se armando? Estranho, esse cara está se preparando para me atacar. Vou me armar também. Vou me armar. Aí quando eu me armo, aí começa. você vira e fala assim, eu sabia, tinha alguma coisa errada ali. E aí você se arma mais. Aí eu falo, realmente ele está se preparando para me atacar. Isso leva a uma corrida armamentista e é uma das causas que leva aos conflitos no mundo. Isso aí. Então, imagina esse cenário colocado dentro de uma civilização, né? Um povo alienígena. Tipo, a humanidade não vai ter medo? Vai morrer de medo. Vai morrer de medo. E vai morrer de medo, vai virar e vai falar assim, bom, eu preciso estar preparado. Os nossos movimentos de cautela e defesa podem ser interpretados como um movimento ofensivo de ataque. E aí vai suscitar uma resposta do outro lado. Então... Exatamente. Não, é legal. Porque muita gente pergunta, eu converso sobre esse tema com muita gente, né? Eu sei que a galera não gosta, né? Que você... Não, é que eu falo que não existe, né? O pessoal fica meio puto. Mas o que eu não falo tô falando é o seguinte, se existe ou não, tô só no cenário hipotético, claro. caso. Não, e tem vários cenários hipotéticos. Muita gente pergunta assim, mas e se tiver e vier? Eu acho que... Você acha que só a descoberta de vida já ia causar um caos? Porque eu acho que ia causar um caos religioso muito grande e tal. Você acha que geopoliticamente também? Ia, porque aí todo mundo ia começar a se posicionar. O que isso significa? Primeiro ponto. Segundo ponto ia ser, quem está falando ou vai conseguir falar com ele primeiro, com eles? Então, vamos supor, né? Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos vai ter que ter certeza que a China não vai falar com eles primeiro. E vice-versa. E todo o resto também, porque aí todo mundo vai começar a desconfiar que os Estados Unidos já falou com eles, ou que a China já falou com eles, e que eles, na verdade, já fizeram um acordo secreto com um dos dois. Entendeu? Vai começar a tramóia política na Terra só do fato da gente saber que existe. Eles não precisam ter chegado aqui. Sim, é isso que eu falo. Isso que eu falo. Não precisa nem chegar. Só o fato de você saber que existe já cria uma confusão, né? Já vai criar, E os Estados Unidos hoje tá uma loucura, né? Os caras tão malucos. O que você achou daquele negócio lá no começo do ano? Dos balões lá? Nossa. E do Biden mandar um F-22 e um míssil de 400 mil para destruir o balãozinho da universidade. Aquilo lá foi meio... Ele deve ter ficado, né, cara? É porque assim, na hora que aquilo virou público e tipo assim, um balão chinês está dentro do espaço aéreo americano espionando a gente e que... Como assim? Vocês não vão fazer nada? Como assim? E, tipo, não vai ter uma resposta? Politicamente, ele passaria por alguém fraco. Entendi. E assim, você precisa dar uma resposta até para... Uma vez que tá... Porque a China pode falar assim, eles estão me deixando observar porque eles estão armando para mim. Então, eles sabem que eu estou filmando e estão deixando eu filmar. Também, porque tem os balões deles também. Isso. Então meio mundo. Que assim... mas a hora que a coisa se torna público, o jogo estratégico e de posicionamento, ele muda. Certo. Você tem que mostrar para a sua população e para o outro que você sabe que ele está ali, que você está fazendo alguma coisa. Porque às vezes, né, em discussões de inteligência, você sabe que o outro está ali fazendo aquilo, mas você não deixa ele saber que você sabe. Porque você alimenta ele com o que você quer. Saquei. Então é muito importante você não revelar para o outro que você sabe o que está acontecendo. Porque você controla o que ele vai ver. E você monitora ele e deixa ele continuar fazendo o trabalho dele enquanto você sabe quem é ele e onde ele está. Porque se você descobre ele, aí ele vai criar um novo jeito de burlar o que você descobriu. De burlar, e aí você pode ser que você não saiba que ele está ali. Então é mais interessante muitas vezes quando você descobre uma ação de espionagem ou de inteligência, você agir meio na... Você manter aquilo operando. E alimentar com o que você quer, entendeu? E aí, então, tipo, a hora que aquilo virou público, todo mundo falando, aí acabou. E aquilo lá chegou a causar alguma rusga a mais, né? As várias outras que já tem entre Estados Unidos e China? Sim. Causou mesmo? Causou. É mesmo? Porque assim, a situação é muito delicada, né? E ela está num crescente, é uma rota crescente de colisão. Qualquer coisinha que acontece, né? Isso, é um ponto a mais, adicionado a mais. E óbvio que isso é levado pela opinião pública e pela política. Política doméstica, não geopolítica. Certo. E aí a população vai falar assim, ó lá, ó o que os caras estão fazendo.
aí daqui 10 anos vocês vão ter problema e eles vão atacar a gente, os sinais estavam aí, vocês já não fizeram nada. Então é muito difícil que isso não escale. E isso ajudou a escalar. Mas assim, qualquer coisa vai escalar, porque a rota é de colisão. É de colisão, né? É. Nossa. Aquela época ali foi uma época, porque teve o chinês e aí depois teve os outros, né? Que aí os outros eles mandaram os caras. Aí. Porque aí é foda também, que eu não sei, cara. Se o cara passa uma vergonha danada também, cara. Pô, cara, decola aí o F-22. Pô, cara, mas pra ter que tirar um F-22 do chão já é uma grana. Mas... Jogar um míssil já é uma grana. É que eu acho que para eles, assim, para os Estados Unidos, particularmente, que é uma coisa até que a gente estava comentando antes, você falou assim, a China lança de qualquer lugar, né? Lança o satélite de qualquer lugar. Porque tem dinheiro e precisa exercitar aquele poder e precisa testar, precisa treinar. Então, assim, parte da discussão dos Estados Unidos intervir, ter operações militares, é exercitar essa força. Decolar os caças para uma situação assim, tipo, de um suposto inimigo no seu espaço aéreo, pô, é um grande exercício militar também, que é necessário ser feito, senão na hora que acontecer vai bater cabeça. Por exemplo, no 11 de setembro, demorou muito para a resposta do espaço aéreo americano lidar com aquela situação. Porque era tão inconcebível aquele cenário que não existiam, os protocolos não estavam sendo levados a sério. Os Estados Unidos, geopoliticamente, eu sempre falo isso, ele é tão isolado do resto do mundo, geograficamente, o que dá uma segurança. E essa segurança faz ele ter um comportamento bastante passivo, por muitas vezes, no seu território. O 11 de setembro é uma exceção na história americana de confronto. Porque os confrontos que os Estados Unidos enfrentam não são o seu território. Sim. São sempre fora. Os caras foram lá, né, cara? Acho que a galera aqui nem tava. Eu tava fazendo mestrado na Unicamp no dia. No 11 de setembro. Todo mundo lembra, né? Todo mundo lembra. Digam aí onde vocês estavam no 11 de setembro. E depois você vê os estudos, os trabalhos e tudo, né? Pô, os caras sabiam de tudo já, né, cara? Tinha uma piada aqueles caras, né? Exato. É muito foda. Aí acaba passando uma vergonha, né? Passa uma vergonha. Assim, é muito pior do que uma vergonha, eu digo, né? E como é que demora, e um monte de coisas aconteceram ali. Então, eu acho que a história do balão e decolar os caças... Aí não, vamos mostrar, temos o protocolo, estamos exercitando o protocolo, a doutrina diz que faz isso, fizemos o que a doutrina manda, entendeu? E você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá para você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só para os membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mão merreca, custa menos de R$8, irmão.